Bora falar agora sobre o Flamengo. Tite anda mais pressionado do que nunca. E olha que o rubro-negro fez bom jogo contra o Vasco. Foi superior durante a maior parte da partida, criou inúmeras chances, mas foi desperdiçando uma atrás da outra. O Gerson ainda marcou no segundo tempo, mas praticamente nos acréscimos na reta final da partida, do Coutinho, que havia entrado pouco antes, garantiu o gol de empate, que não fez justiça ao resultado, mas foi uma grande ducha de água fria nos torcedores rubro-negros e, mais do que isso, abriu ainda mais cornetadas no trabalho do Tite. É que o Flamengo, se não vencer o jogo que tem a menos contra o Internacional fora de casa, vai ficar muito distante da luta pelo título. Hoje o Flamengo é o quarto colocado, 45 pontos. O Botafogo aparece com 53, Palmeiras com 50 e o Fortaleza com 49. Se o Flamengo vence o jogo a menos, ele vai a 48 e fica a 5 pontos do Botafogo. Em caso de derrota para o Inter, a distância é de 8 pontos. Muito difícil imaginar que com a regularidade de Palmeiras e Botafogo, o Flamengo consiga reverter essa situação, ainda mais que o Fla está envolvido em outras duas competições, Libertadores e Copa do Brasil. Tite foi muito cornetado também por ter colocado o Carlinhos antes do Gabigol. O Carlinhos entra aos 20 do segundo tempo, ou melhor, entra aos 18 do segundo tempo e o Gabigol entra aos 38. Participação do Carlinhos ridícula. Ele chega a chutar o gramado, enfim, não dá para dizer que foi uma boa escolha. Tite foi cobrado sobre esse tema no fim da entrevista e disse que o Carlinhos vem treinando e jogando melhor do que o Gabigol. Olá, pessoal, mais uma live. Cara, mais uma não, fazia tempo que eu não abri uma live aqui. Enfim, eu confesso para vocês que eu estou com um misto de sentimento em relação à partida do Flamengo diante do Vasco da Gama nesse domingo lá no Maracanã. Por que é um misto? Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhem o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar aí o canal a crescer cada vez mais. De verdade, qualquer inscrição, umazinha já ajuda muito. Você dando like também ajuda demais, porque o YouTube começa a recomendar essa live para mais pessoas e mais pessoas vão chegando aqui no canal. Pessoal, é o seguinte, repito, eu estou com um misto de sentimento em relação ao Flamengo no jogo contra o Vasco da Gama. Por que é um misto, assim? O Flamengo jogou melhor a partida inteira, cara. Em nenhum momento o Vasco mereceu ganhar o Flamengo. Óbvio, o Vasco em alguns momentos assustava o Flamengo, chegava com perigo, que é normal, estamos falando de uma equipe que vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Ninguém esperava que o Vasco fosse ter essa ascensão toda. Ninguém, nem o torcedor mais otimista. Mas o Vasco chegava ali com certo perigo em alguns momentos, mas o Flamengo tinha um controle da partida, era o melhor. Foi o melhor no primeiro tempo, foi o melhor no segundo tempo. No primeiro tempo não aproveitou as oportunidades que teve, a verdade é essa. Repito, falei com um grupo aqui de amigos, vou falar aqui na live. O Flamengo do primeiro tempo só não foi perfeito porque não botou a bola na rede, porque senão teria sido perfeito, para mim, em todos os sentidos. Beleza? No segundo tempo conseguiu abrir o placar numa baita jogada coletiva, a verdade é essa, de pé em pé, troca de passe, bonito, até o Gerson receber, bater bonito no campo. O problema do Flamengo veio depois que fez o gol. Cara, o time ficou totalmente displicente, parecia que a vitória já estava certa, um salto alto, uma soberba. O Wesley foi ao ataque e ficou. Léo Pereira foi ao ataque, tentou cavar pênalti. Peraí, Léo Pereira, com todo respeito, não dá para fazer isso. Aí o que aconteceu? O Flamengo cedeu um contra-ataque ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama foi lá e aproveitou a oportunidade que teve com o estrelismo do Coutinho, que voltou hoje de um longo período longe dos gramados. E aí eu vou botar na conta do Tite. Cara, na boa, com todo respeito ao Tite, assim, eu não sei o que ele tem com o Gabigol, não sei se é algo pessoal, não sei nem quero saber. O que eu quero saber é o seguinte, por que, Tite? Por que priorizar o Carlinhos e não o Gabigol? Cara, o Carlinhos é um jogador fraquíssimo, com todo o respeito ao jogador, Carlinhos, ao atleta, ao lado pessoal do Carlinhos, que tem uma história de vida linda, maravilhosa, de superação, bato palma para tudo que ele vem conquistando. Mas, gente, não é jogador para Flamengo. A verdade tem que ser dita. Em alguns momentos fez o golzinho dele lá, tem 2 gols com a camisa do Flamengo. Mas, cara, botar o Carlinhos e não colocar o Gabigol, e aí eu tô vendo um monte de gente xingando o Gabigol. Beleza, você pode xingar o Gabigol o que for, mas o Gabigol entrou numa posição que nem é a dele.
Ele entrou no lugar do Arrascaeta, gente. De novo, pelo segundo jogo seguido. Aí você vai culpar o Gabigol? O Gabigol já está sem motivação alguma. Aí o cara me bota o Gabigol numa posição que não é dele. E ele vê o Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos, novamente aqui, repito, ele vê o Carlinhos entrar na frente dele e ele não entrar. Eu, com todo respeito, repito pela terceira vez aqui, eu tenho respeito absurdo pelo Carlinhos. Mas o Tite priorizar o Carlinhos ao invés do Gabigol, pô, não dá, né? Não dá. E outra, eu quero ver se hoje o senhor Marcos Braz vai dar entrevistazinha na zona mista. Na hora boa ele aparece. Eu quero ver na hora ruim, porque esse resultado foi ruim, sim. Sobretudo se a gente analisar o contexto do jogo. Qual é o contexto do jogo? O Flamengo foi melhor, 1-0, tomou um empate no fim, após apresentar uma certa soberba em campo. Soberba. O Flamengo foi bem no jogo. O Flamengo foi bem. Não aproveitou as oportunidades criadas, porém, o time foi bem. Isso precisa ser dito. Mas é um empate com gosto de derrota. Derrota. Ainda mais se a gente analisar a tabela do Campeonato Brasileiro agora, fica mais complicado, fica mais difícil. Eu sei que o Flamengo tem um jogo a menos que o Botafogo, tem um jogo a menos que o Palmeiras, tem um jogo a menos que o Fortaleza. Mas hoje, o Botafogo líder está a 8 pontos do Flamengo. E o Botafogo vem jogando o fino da bola. O fino da bola. Inclusive, ontem aconteceu aquilo que eu imaginava. O Botafogo deu um choque de realidade no Corinthians. Sabe por quê? O Flamengo conseguiu perder para o Corinthians e conseguiu deixar o torcedor corintiano animado com a temporada depois da atuação do Flamengo contra o Corinthians. O Flamengo no Campeonato Brasileiro é uma outra equipe. Uma outra equipe. Léo Pereira tem que ser criticado. Não pode tentar cavar pênalti. Ele tentou cavar pênalti na jogada seguinte, o Flamengo tomou o gol. O Tite precisa explicar na entrevista coletiva por que não colocar o Gabigol. Ele precisa explicar isso. Por que não colocar o Gabigol? Por que colocar o Carlinhos? Vamos ler aqui os comentários. Galera, quem quiser mandar superchat, pode mandar. Ah, não tem cartão de crédito? Pode mandar o Pix, está aí na descrição que a gente lê chegando aqui no aplicativo na hora. Por favor, me diz, quando essa M do Tite vai para casa do... Que isso, cara? Não dá para ler isso, né? Pô, para quem coloca Gabriel no jogo, meu Deus, não gostei desse Léo Pereira, nunca, nunca, nunca. O cara não está nem aí para o Gabriel, isso é birra e acaba prejudicando o Flamengo. Esse, para mim, é um grande problema, Francis. Gabi de meia foi pior. Gabriel não quer mais, e você sabe disso. Pô, mas, Josimar, o cara é atacante. A especialidade dele é fazer gol importante. O cara entra de meia e depois do Carlinhos. E ele vê o Carlinhos perder gol lá na frente. Pô, calma aí, Josimar. Pô, eu sou um cara que eu critico o Gabigol pra caramba, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Agora, hoje, eu não vou criticar o Gabigol, não, cara. Com todo respeito, eu me recuso a fazer isso. Hoje eu não consigo criticar o Tite, não. A culpa é totalmente dos jogadores. Tite mexeu muito mal. Carlinhos e Gabriel juntos. Só que o Gabriel entrou de meia, para piorar, Cláudio. O Gabriel entrou de meia. Cara, o Carlinhos é muito ruim. No primeiro lance ele foi chutar pro gol, chutou o chão. É horrível, gente. A verdade tem que ser dita. Ele é fraco, não é jogador para Flamengo. Ele estava no Nova Iguaçu, vocês precisam entender isso. A culpa não é do Carlinhos, a culpa é do Flamengo, que foi atrás dele e deu 3 anos de contrato. O Carlinhos não é o culpado. O Carlinhos não bateu na porta do Flamengo pedindo emprego. Foi o Flamengo que foi atrás dele lá no Nova Iguaçu. Culpar o Carlinhos não tem culpa. Culpa é de quem contrata, de quem coloca em campo, gente. A culpa é do Tite, a culpa é do Marcos Braz, que hoje estava mais preocupado fazendo campanha eleitoral para se tornar vereador novamente. E o pior, o panfleto dele é vermelho e preto. Por que será que é vermelho e preto? Não está usando as cores do Flamengo. É óbvio que tá, pô. É óbvio que tá. Isso beira o absurdo. O absurdo. Dia de jogo importante, clássico, o dirigente do Flamengo pela manhã fazendo campanha eleitoral para se tornar vereador do município do Rio de Janeiro, quando na verdade deveria estar focado única e exclusivamente no Flamengo. Não tem como dividir as duas funções. O Landim precisava acabar isso. O Landim precisava cortar isso pela raiz. Não cortou. Pelo contrário, apoia, motiva. E ninguém vai cobrar o Tite? O Tite tem que ser cobrado, gente. Não dá para normalizar esse tipo de situação. Botar o Carlinhos na frente do Gabigol, depois botar o Gabigol de meia. Isso é sacanagem, pô. Isso é sacanagem. Eu não sou o cara que defende o Gabigol, que vocês sabem muito bem disso. Pelo contrário, um monte de gente vem reclamar, pô, você pega muito no pé do Gabigol. Não,
eu falo aquilo que penso. Só que hoje eu vou culpar o Gabigol. Pô, eu vou ver até quantos minutos ele ficou em campo aqui, para ser justo, cara. Para ser justo, na boa. Pera aí, rapidão, eu faço questão de ver isso. Gabigol, o gol, vamos ver aqui. Pô, o cara ficou 7 minutos em campo, pô. E jogando de meio, vocês querem que o cara resolva? Ele pode resolver porque ele é o Gabigol, tem estrela pra caramba. Agora, analisando o Gabigol nos últimos meses, ele não tá com tanta vontade assim. E o cara ainda se vê numa situação extremamente delicada. Ele está atrás do Carlinhos. Qual é a motivação que ele vai ter? Qual é a motivação que ele vai ter? Rapidão, galera. Deixa eu só responder uma pessoa aqui que é importante. Inclusive é uma pessoa do Flamengo. Só um minuto, pessoal. Manda mensagem aí, pessoal, que eu vou ler as mensagens de vocês, tá? Por favor, podem mandar. Não deixem de se inscrever no canal, ativa a notificação, dá essa moral ao canal Vene Casagrande aí, estão muito próximo de bater 350 mil inscritos. Estamos com quase 3 mil aparelhos simultâneos aqui. Tá na cara que o esquema do Tite que é ruim. Diretoria e comissão técnica está com processo de fritura com o Gabigol faz tempo. Os caras cobrar o Gabigol que jogou 5 minutos é sacanagem. É isso, pô. Cara, eu nunca fui... Mentira, eu já fui defensor do Gabigol, sim. Tudo bem, mas nos últimos meses eu tenho, entre aspas, criticado muito o Gabigol em certas posturas, dentro e fora de campo. Só que hoje, cara, eu me recuso a fazer isso. Seria totalmente injusto com o atleta. Ele ficou 7 minutos em campo e jogando de meia. Pô, calma aí, gente. Vocês têm que culpar é o Tite, que colocou o Carlinhos. Vocês têm que culpar o Marcos Braz, que foi atrás do Carlinhos e deu 3 anos de contrato. Não estou falando da pessoa Carlinhos, mas eu, como jornalista, eu sou obrigado a analisar o atleta, a atuação do atleta. E a atuação do atleta foi ridícula, fraca, daquilo que eu já imaginava que fosse acontecer. Em determinado momento, deu conta do recado, meteu um gol importante contra o Vitória, inclusive, já valeu a pena a contratação dele naquele gol importante. Mas insistir no Carlinhos, um clássico importante, não dá, né? O que achou dos estreantes? Flamengo precisa sim ir ao mercado atrás de centroavante, porque não tenta o Rodrigo Muniz. A janela já está fechada, meu amigo. A janela já está fechada. Se a janela tivesse aberta, calma, até para fazer pergunta, você tem que pensar um pouco, cara. Você tem que pensar como que você sugere o Rodrigo Muniz, sendo que ele tem contrato lá. Se a janela de transferência estivesse aberta, obviamente o Flamengo teria contratado alguém. Não contratou o Michael para a vaga do Cebolinha? Não contratou o Alexandre para a vaga do Vinha? Então, calma, para criticar e fazer pergunta, tem que pensar também. Não adianta só escrever baboseira. Isso aí é baboseira. É baboseira para não dizer uma outra palavra. Tudo bem, eu vou dizer. Isso é burrice, pô. É burrice. É não querer pensar, pô. É escrever por escrever. Não dá, né? E o que eu achei dos estreantes? Estreias muito boas. Inclusive, eu tenho números aqui. Alexandro, 2 cortes, 2 desarmes, 1 interceptação. 60 passes certos de 61. 98% de aproveitamento. 2 passes decisivos, 1 grande chance criada. 5 duelos de 7 ganhos e 1 drible certo. Plata, 3 passes decisivos, 1 grande chance criada, 2 dribles certos de 6 tentados, 4 duelos ganhos de 18 tentados, 41 passes certos de 50, 2 desarmes e 1 interceptação. Os números do Gonzalo não falam tanto o que foi o jogo dele, não, vou ser sincero. Cara, ele jogou bem, ele jogou muito bem. Mais o superchat aqui, ó, faltando 5 minutos, enche o meio campo de volante. É isso. O Tite é isso, cara. Outro superchat aqui, ó. Ninguém tá culpando o Gabi, Vini. Você claramente está fazendo malabarismo para criticar o Tite. Pô, eu não preciso fazer malabarismo, não, notícia. O próprio Tite, ele toma as decisões, fica bem fácil de criticá-lo. Você sabe disso, cara. Inclusive, a gente acabou de ler um superchat aí que fala muito bem sobre o Tite. O cara encheu de volante nos minutos finais, pô. Chamou o adversário para cima dele. Óbvio, tem o erro individual do Léo Pereira, que não podemos esquecer isso. O cara tentou cavar um pênalti no fim do jogo, deu o contra-ataque. O que aconteceu? Gol do Vasco da Gama. É inacreditável o Flamengo ter sofrido esse empate, cara. 2 pontos que o Flamengo deixou escapar. Estava na mão do Flamengo. Na mão do Flamengo. O Flamengo deixou escapar. Se der tempo, a gente daqui a pouco tem entrevista coletiva do Tite. O Vene Casagrande gosta de uma fofoca. Ele quer like e arruma crise onde não tem. Pelo visto, você gosta da fofoca, né? E gosta de me dar like. Você está aqui assistindo a minha live. E outra, se não gosta, pode sair, cara. Não obrigo a ninguém a ficar aqui, não, Daniel. Pode ir embora, vai para outro lugar, pode assistir outro lugar. Você não é obrigado a ficar aqui. Fica à vontade. Se quiser ir embora, beijo. Volte sempre. Será muito bem-vindo. Não obrigo ninguém a ficar aqui. Lima mandou o superchat aqui. Atacante sem contrato, você não defendeu a compra. Óbvio, pô. Os atacantes sem contrato são quem?
Fala pra mim aí. Ah, o francês, o Martial, não joga desde dezembro, cara. Vocês são loucos. Contratar por contratar. O cara tem o Gabigol. Bota o Gabigol pra jogar, pô. Bota o Gabigol pra jogar. Agora, botar o Gabigol de meia, faltando 7 minutos pro jogo acabar, pô, não dá pra defender, né? Com todo respeito. Ou não dá pra criticar o Gabigol. Rodrigo Calvé, a Adenor tem que mudar esse esquema de jogo. Os pontas vão cruzar pra quem? Pois é. Concordo com você. Márcio Guerino, Everton Araújo, que foi culpado pelo gol tomado. Não parou o jogador do Vasco lá no meio de campo. Márcio, posso ser sincero? Eu tive o mesmo pensamento que você. Mas culpar exclusivamente o Everton Araújo, não acho bacana. Eu acho que alguém tem que chegar para o Everton e falar o seguinte: Everton, numa próxima, faz uma falta ali, cara. Para o jogador ali. Entendeu? Eu acho que é muito mais aprendizado do que culpá-lo, na verdade. Vamos ver aqui. Ó, o Anderson Santos falou a mesma coisa aqui, ó. O Tite é o maior adversário do Flamengo. Que isso? O Álvaro deu opinião forte aí. O resultado manchou a bela atuação do Léo Ortiz hoje, é verdade. Jogou muito o Léo Ortiz hoje. Perdemos o jogo mais fácil do segundo turno. Tá mal, seu Vini. Gabi entrou na primeira corrida e esticou a perna. Léo Ortiz é zagueiro, joga bem em todo lugar. Gabriel é um a menos há mais de 2 anos. Para de defender e defensor. Eu não tô defendendo, gente. É isso que vocês não estão entendendo, cara. Eu não estou defendendo o Gabigol. Eu apenas não acho justo culpar o Gabigol pelo empate. E vocês estão ficando loucos? O Gabigol ficou 7 minutos em campo. 7. E ele jogou de meia. Ele não é meia, gente. O cara ficou 7 minutos em campo, pô. É sério que vocês acham isso? Vene acha que depois de hoje eles vão atrás de um atacante? Claro que não, cara. Nem dá mais tempo, acho, de escrever no Campeonato Brasileiro. Na federação, ó. Matheus Ferreira mandou aqui. Tite é um técnico fraco, retranqueiro, não sabe mexer, é teimoso demais e só sabe se defender e fica colocando volante. Léo Pereira pediu pênalti que nem foi. E além de o Tite só deixa o Gabi no banco. O problema não é deixar o Gabigol no banco, gente. O problema é botá-lo faltando 7 minutos para acabar o jogo e de meia, pô. E vocês exigirem algo do Gabigol nesse sentido. Não dá, assim. Com todo respeito, não dá. Mas não dá mesmo. Será que você terá voz amanhã no SBT? Por que, Fred? Você acha que eu não tenho voz lá? Não entendi, cara. Explica melhor aí no comentário, tá? Ó, Raimundo Júnior. Léo Pereira lembrou o Fred contra a Croácia na Copa de 2022. Que isso. Pô, você foi longe agora, hein? Mais uma vez, Tite mexeu mal, jogando sem -2. Gabriel deveria ser mandado embora 2 anos sem jogar e Carlinhos, meu Deus, precisamos de atacante, nem foi lá base. Inclusive, na base deve ter alguém melhor que Carlinhos, com certeza. Mais o quê? Deixa eu ler aqui os comentários. Martial não joga desde dezembro, mas deu 3 anos de contrato pro BH, voltando de 10 meses. Pô, calma aí. Vocês não querem comparar uma coisa com a outra, né, Cauã? Ah, é você de novo, Cauã. Ah, eu não sei porque eu perco tempo com você ainda, cara. Eu acho que você faz de sacanagem pra me irritar. Não é possível, cara. Não é possível. Essa diretoria vai sair fora. Nossa, tem eleição em dezembro, né? Pra falar nisso. Venenada contra o Carlinhos. Tem que botar o cara. É que nem eu, pô. Nada contra o Carlinhos, mas eu também acho. Grande Luiz Carlos Pereira, meu parceiro de Niterói. Fala, careca. Gabriel entra sem aquecer. Quem será cobrado? Carlinhos deve ganhar mais de 100 mil e chuta o chão. Parei. Mas é o que eu tô te falando, Luiz. A culpa não é do Carlinhos, cara. A culpa não é do Carlinhos. Quem foi atrás do Carlinhos foi o Flamengo. Não foi o Carlinhos que foi atrás do Flamengo. E outra, o Flamengo deu 3 anos de contrato pro Carlinhos. O Flamengo deu 3 anos. É aturar aí, ó, durante 3 anos. Carlinhos no Flamengo, 3 anos. Isso aí. Inacreditável, cara. Carlinhos no Flamengo, 3 anos de contrato. Se fosse até dezembro, para tampar ali um buraquinho no elenco, mas, pô, 3 anos de contrato é sacanagem, né? Pô? Jogo controlado e vem o Léo Pereira, faz uma bobagem dessa. Tudo na conta do Léo Pereira. Rapaz, estás brincando. 3 anos? É não, pô. É sim, Jacques. 3 anos de contrato. Acredite, meu amigo. Ó, Márcio Guerino. Brasileirão, bye. Pode priorizar as Copas, fato. Ué, Márcio, mas é isso que eles vêm fazendo já há um tempão, né, cara? Se você parar e analisar, é isso que eles vêm fazendo já há um tempão. Não leu o superchat. Eu tô lendo aqui, Rodrigo. Tô lendo todos, cara. O Wesley Gerson arrasou, mas Alexandre não fez a parte dele. Eu acho por isso que deu gol. O Bruno Tomo, mandou só o superchat, não mandou a mensagem. Matheus Ferreira, sinceramente, Vini, eu concordo com você em tudo que você diz. Martial não é para vir mesmo e não tem como o Gabi mostrar futebol em 7 minutos. Além de que o Tite deve ter algo contra o Gabi, não é possível. Eu começo a pensar isso também. Notícias futebol, você é inteligente, Vini. Entrar na vaga de um meia não quer dizer que ele jogou de meia. Tinha 3 meias em campo quando ele entrou. Não, mas olha o posicionamento dele, cara, é isso que eu tô falando. Porra, você tá de sacanagem que eu vou falar que ele entrou, que ele tava de meia porque ele entrou
na vaga do Arrascaeta? Óbvio que não, pô. Então, se ele entrasse na vaga de um zagueiro, ele ia ser zagueiro? Não, óbvio que não. Mas olha o posicionamento dele no jogo. Ele estava jogando atrás dos atacantes, ele não jogou de atacante junto com o Carlinhos. Ele não jogou. E se em algum momento ele chegou à área junto com o Carlinhos, se bobear, ele foi contra a orientação do Tite. Porque o posicionamento inicial, quando ele entrou em campo, era atrás dos atacantes, como aconteceu no jogo contra o Bahia. E o próprio Tite já falou isso, que vê o Gabigol como mais um meia e tal, faz outra função, né, atacante. Vene, não é possível que ninguém questione o trabalho do Tite. Desesperador ver o Wesley chegando atrasado na marcação e Gerson dando pique para marcar a avenida antes do cara cruzar para o Pumba. O Fla é o único com total condições de ganhar 3 títulos este ano. O Tite é muito bom. Tá bom. É a sua opinião, embora não concorde, mas eu tenho que respeitar. O Bruno, a ingratidão do torcedor do Flamengo com o Gabriel é triste. Agora eu acho que o Gabriel poderia ter uma oportunidade de começar o jogo de início. Tite não é técnico do Flamengo, a diretoria só contratou pelo nome. Ele está se posicionando de meia. Ele não quer atacar, finge. É a orientação do Tite, gente. O Fernando Diniz é melhor que o Tite. Meu Deus, estou passando mal até agora com falta de ar daqui. Alguns anos eu já vou estar morto por causa desse time. Vini acha que faltou tempo de bola para o Alexandre no gol que tomamos. Coutinho antecipou ele. Pode ser. Não duvido, não. Não leu meu superchat? Cadê? Não tem nada aqui, cara. O seu não tá aqui, não. Vene, sinceramente, existe alguma possibilidade da volta do JJ? Não aguento mais o Tite. Pô, esquece isso. Você é fera, Vene. Espero que não seja nada grave com o Luiz Araújo. O Flamengo tem que fazer o resultado aqui na quinta. O time do Penharol é bastante perigoso. Pois é, quinta-feira é jogo importantíssimo para o Flamengo. Muito importante para o Flamengo. Não é possível que o elenco desse o Tite não consegue montar um time competitivo. Não sabe mexer e ainda tem que ficar com vaidade. Você também não leu... vocês já estão de resenha já, cara. Não está chegando superchat aqui, não. Vendo esse gol que o Flá tomou, lembrou que o Brasil levou da Croácia. Deu um contra-ataque vencendo no final do jogo. Não pode acontecer isso. Carlinhos não tem condições, infelizmente. Concordo. O gol de empate do Vasco contra o Flamengo no clássico disputado no Maracanã foi marcado por Felipe Coutinho e se tornou o ponto-chave de um verdadeiro jogo dos 7 erros por parte do Flamengo. O empate por 1-1, resultado final da partida, foi alvo de análise tanto pela mídia quanto pelo técnico Tite, que destacou a coletividade dos erros que culminaram no lance fatal. Sempre os erros são coletivos, comentou o Tite na coletiva pós-jogo, ao abordar a falha defensiva no lance final da partida. Desde a origem da jogada, houve uma sucessão de falhas que poderiam ser descritas como um verdadeiro quebra-cabeça de erros. O primeiro ponto mencionado por Tite foi a estratégia adotada nos minutos finais. O técnico admitiu que, aos 43 minutos, com o time em ação ofensiva, ele deveria ter orientado os jogadores a segurarem o jogo, especialmente os defensores, evitando que os zagueiros avançassem para a área adversária. Um dos protagonistas desse momento foi Léo Pereiras, zagueiro do Flamengo, que permaneceu no ataque após uma bola parada. Ele até brilhou com dribles dignos de Pelé, incluindo uma caneta, mas perdeu a posse ao tentar cavar um pênalti inexistente. Outro erro crucial veio de Everton Araújo, que teve a oportunidade de matar o contra-ataque adversário com uma falta tática em Ryan. Essa ação poderia ter custado apenas um cartão amarelo, mas teria evitado o perigo maior que estava por vir. A falta de uma marcação mais próxima também foi um dos fatores decisivos no lance. Gerson era o encarregado de marcar Emerson Rodrigues, mas ao recuar a jogada, outros 2 jogadores do Flamengo, Plata e Everton Araújo, também mantiveram distância, permitindo que o cruzamento fosse realizado com facilidade. A tentativa de criar uma linha de impedimento foi mais um erro coletivo. Alex Sandro e Fabrício Bruno falharam na comunicação e no posicionamento. Enquanto o restante da defesa tentava alinhar a marcação, os 2 jogadores acabaram ficando sozinhos, enfrentando 4 adversários do Vasco, sem conseguir impedir o avanço do time vascaíno. Fabrício Bruno, por sua vez, teve a chance de bloquear o cruzamento de Pumita, mas hesitou ao perceber que Vegetti estava livre, optando por tentar fechar o ângulo do passe. Por fim, Alexandro falhou em acompanhar a chegada rápida de Felipe Coutinho. O jogador do Vasco veio em velocidade e antecipou a jogada, cabeceando para o fundo da rede e selando o empate. A sucessão de erros revelou uma fragilidade defensiva que acabou custando ao Flamengo a vitória no Clássico, mostrando que, em uma partida desse nível, qualquer falha pode ser decisiva.